Gosta do Tony Bellotto, levanta a mão. Você gosta do Tony Bellotto, Fainara? Pode abrir o seu coração pra gente, sem medo de ser feliz. Deixa passar. Passou. Rodrigo Marcial, gosta do Tony Bellotto? Nem um pouco, meu amigo. Coronel Gerson. Poxa, eu vou ter que reconhecer aqui diante de vocês que eu nem sei quem é Tony Bellotto, mas tudo bem, depois você... Esse é o problema de lidar com essa gurizada que eu falo, né? Vocês, não, calma aí. Tony Bellotto é do Titãs. Calma aí. Não. Ele é do Titãs, não é? É isso, sim. Ele é mais velho. Pois é, mas então não faz parte do meu repertório de preferências, não. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Tony Bellotto falou no Roda Vivíssima da TV Cultura da extrema esquerda. Vamos lá. Ai, meu Deus. Hoje em dia a coisa caminhou muito para uma questão que é a extrema-direita, porque a chamada direita democrática desapareceu, toda a direita está submissa ao bolsonarismo, e existe a esquerda democrática do PT e do Lula. Então eu vejo muito claro assim, que é preciso que a gente vote contra, né, que a gente vote na esquerda contra o golpismo. Todos esses outros candidatos da direita se comprometem a dar anistia para o Bolsonaro, para os golpistas lá de 8 de janeiro. Eu acho isso uma ideia inaceitável. E agora, essa tua franqueza, né, e teu posicionamento claro, custa simpatia ou antipatias, né? E tem gente que certamente vai detestar o que você acabou de falar. Sim, e pode custar alguns shows. Show não, assim, o que a gente vê nos fãs, é interessante a gente ver às vezes que a gente tem fãs bolsonaristas. Como é que pode, assim, com as letras que a gente sempre fez, o cara não deve estar entendendo direito, porque a gente sempre foi claramente a favor dos direitos individuais, contra o reacionarismo, né? Então, às vezes a gente faz algumas publicações e perde alguns seguidores, mas isso é nada perto da questão muito mais importante, que é a gente conseguir defender a democracia no momento que ela está sendo atacada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a gente vê o Trump, né, ensaiando se meter nas eleições daqui, países da América Latina também, né, a Argentina com o Milei, a Colômbia agora, países da Europa. Então, acho que mais do que nunca a gente tem que estar firme defendendo a democracia. Firme defendendo a democracia, Fainara. A gente tem que defender a democracia, meu. O cara ele tem que passar por alguma limpeza espiritual, ele tem que ter alguma catarse. Acho que só muita oração tira um cara dessa posição tão devota e estúpida e tão escravo. Eu escuto o Tony Bellotto falar, eu escuto os grilhões de um escravo batendo, né? O jeito confuso que ele enxerga, ou simplista demais, ou é uma mistura de ignorância com essa ideia de que ele é o justiceiro social através da música dele. Quer dizer, coitado, né? É tão pobre em termos de interpretação. Como é que você confia num artista que é tão pobre em termos de interpretação assim? E eu acho que eu só lembro Epitáfio dos Titãs, tá, pessoal? Desculpa, não sou muito fã da banda. Mas diga-me, Fainara, você gosta de Epitáfio? Não. Mas o que você achou desse negócio? Não, mas vamos lá, né? Vamos para o comentário e para a análise. Sabe, na verdade, é até dá um desgosto da gente ver essas análises políticas e essas manifestações, e claro, aqui deixando, né, que a gente não é contra, muito pelo contrário, a gente é super favorável que essas pessoas falem abertamente o que pensam, porque nós, diferente dessa galera, tem até um livro aqui, nós realmente defendemos. Nós somos contra toda a censura. Nós somos favoráveis que essas pessoas falem abertamente o que elas pensam, o que elas defendem, para que aí a gente veja realmente quais são os absurdos que são falados
por essa pessoa. Então, eles sempre ficam com essas analogias, com essa frasezinha feita de que eles defendem a democracia, de que são contra a extrema-direita, de que a extrema-direita quer acabar com o país, quando, na verdade, hoje o país arrasado que nós temos vem justamente dessa defesa da democracia que eles tanto pregam, né? Vem dessa defesa da democracia que foi imposta nas eleições de 2022, onde muitas promessas foram feitas, inclusive do Lula, né, de que sigilos não iriam ser impostos, de que o povo brasileiro iria ter acesso a picanha, cerveja, e hoje a gente vê uma economia colapsada, a gente vê uma democracia indo água abaixo também, a gente vê um Brasil onde não é o que eles defendem e nunca será. Nós é quem estamos fazendo esse serviço aqui em prol do brasileiro, defendendo que as pessoas tenham liberdade para falar, para se expressar, liberdade para trabalhar, para crescer, para empreender, liberdade para viver em um país livre, em um país que não está inserido nessa busca que eles acreditam aí, nessa ideologia de esquerda que eles fazem questão de colocar e de disseminar essas ideias. Então, a gente sim faz esse trabalho. Talvez ainda sejamos pequenos, mas nós vamos vencer essa guerra e essa luta com toda certeza. Eu me alimento dessa devoção de vocês à causa, e eu acho que a nossa audiência também. E a gente se retroalimenta quando a gente conversa com o pessoal que acompanha o nosso trabalho. É bonito isso. Tem um quê de missão nisso daí, que eu acho que tá todo mundo aqui nessa live dentro desse espírito. Mas deixa eu aproveitar então e chamar o coronel pro Tony Belotto, que falou o seguinte, ó: a gente precisa votar na esquerda contra os golpistas. Não existe nada de democrático na direita bolsonarista. Coronel Gerson. Pois é, você sabe que ele não é o primeiro a se manifestar dessa forma. Existem algumas jornalistas que eu tenho ouvido, jornalistas que usam essa terminologia, né, dos atos golpistas. E é interessante porque eu tinha vontade de perguntar para essas pessoas, e sou sincero nesse momento, não estou sendo cínico e nem levando para o lado cômico, não. Eu estou sendo sincero, eu queria perguntar para essas pessoas se eles de fato acreditam nisso que eles estão falando, ou se o nível de dissonância cognitiva é tão grande que eles realmente acreditam que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Será que eles realmente acreditam que as pessoas que foram presas ali no dia 9, quase 2.000 pessoas, depois eles soltaram os mais idosos, que não tiveram uma audiência de custódia justa, pelo contrário, ficaram detidos dias, depois juízes fizeram uma audiência de custódia teatral, porque eles mesmos diziam aos advogados ali que eles não tinham autorização para exercer o seu papel, porque eles tinham que remeter tudo ao Alexandre de Moraes, que, por sua vez, avocou a si um processo no qual ele se encontrava na França, arquitetou junto com a Advocacia Geral da União, ali do Bessias, que tentou dar um ar de legalidade àquilo que aconteceu no dia 9, que talvez seja uma das páginas mais vergonhosas da história recente do país. Será que ele não sabe que nós temos mais de 300 famílias exiladas na Argentina e que, a essa altura, até a Justiça da Itália já reconheceu a excrescência do que está acontecendo no Brasil, da perseguição política, não só com a Carla Zambelli, tem o Tagliaferro, nós temos o Didi Redpil, que recebeu asilo político na Polônia, temos até um jornalista também, o Oswaldo Eustáquio, que recebeu asilo político na Espanha. Aqui nos Estados Unidos, Elisa Robson já recebeu asilo político, todos fugindo de uma situação completamente antidemocrática. Será que esse cidadão, o nível dele de engajamento ou de, vamos dizer, de vontade de disputa política, inserção dentro dessa disputa de poder, o fez de tal maneira insensível ao sofrimento dessas pessoas que ele não consegue compreender o que está acontecendo no país
que tem uma Suprema Corte que avança sobre o Poder Legislativo, sobre o Executivo, envolvidos em casos de corrupção terríveis, e ele não consegue entender o que subjaz essa disputa. Então, eu te confesso que eu tenho muita dificuldade de observar programas sendo feitos com pessoas que não são ignorantes, não são pessoas que não tiveram acesso até a uma formação cultural, artistas, como é o caso desse cidadão, mas jornalistas que se referem às pessoas que estão sendo oprimidas nesse processo de perseguição política e desaguando no próprio presidente Bolsonaro. Isso para não citar os meus companheiros, que eu tenho uma vergonha terrível de ver ali o general Heleno, o general Braga Neto, o general Paulo Sérgio, o almirante Garnier, tantos outros, oficiais generais, coronéis, outros envolvidos, mas o ex-ministro da Justiça, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o próprio o Ramagem, que está aqui nos Estados Unidos, já condenado lá. Toda essa situação que a gente está vivendo hoje é de um absurdo tão grande que eu fico pensando, será que eles realmente acreditam nisso? Eu não sei, eu te confesso que fico perplexo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.